Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos alunos e alunas do curso de Introdução à Teologia, vamos dar continuidade ao nosso curso. Estamos no 8º capítulo, estamos tratando da vocação eclesial do teólogo, estamos lendo e comentando alguns trechos da instrução da Congregação para a Doutrina da Fé sobre a vocação eclesial do teólogo, documento também conhecido como Instrução Donum Veritatis, o dom da verdade, né? Então, é um documento que nós que estamos estudando teologia, evidentemente precisamos conhecer e conhecer muito bem. Rezemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te pedimos, ao Senhor de amor e de misericórdia, que envies o teu Espírito Santo sobre nós, que o teu Espírito ilumine a nossa inteligência e encha de amor o nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, creio que todos os senhores e as senhoras que estão seguindo o nosso curso lembram que nós apresentamos na última aula o contexto histórico e os desafios que levaram a Congregação para a Doutrina da Fé a apresentar à Igreja a instrução Donum Veritatis, ou a instrução sobre a vocação eclesial do teólogo. Na última aula nós apresentamos a segunda parte deste documento, que está dividido em 4 partes. A primeira parte fala da Igreja como sujeito da fé. A segunda parte do teólogo foi o objeto da nossa última aula. A terceira parte fala do magistério da Igreja. E a quarta parte fala da relação entre o magistério e a teologia, e será o objeto da nossa aula de hoje. Antes de nós abordarmos os principais aspectos da quarta parte, vale a pena ler o número 14 do documento, ou seja, um parágrafo que se encontra na terceira parte do documento, que vai explicar a missão do magistério. Como sucessores dos apóstolos, os pastores da Igreja recebem do Senhor a missão de ensinar a todos os povos e pregar o Evangelho a toda criatura, a fim de que todos os homens alcancem a salvação. A eles é, portanto, confiada a tarefa de conservar, expor e difundir a palavra de Deus, da qual são servidores. Aqui se fala dos bispos, que são os sumos pastores da Igreja, sucessores dos apóstolos. Recebem a missão de ensinar. Nós sabemos que a missão dos bispos pode ser apresentada com o esquema da triamúnera, ou da tríplice missão de Cristo. Ou seja, o munus de governo, o munus de ensino e o munus de santificação. Esses 3 munus correspondem à imagem governo de pastor ou de rei, ensino de profeta ou de mestre, e a imagem e o munus de santificação, a imagem do sacerdote. Aqui, evidentemente, pelo contexto do documento, se enfatiza
a missão de ensinar, porque é nesse aspecto que se encontra fundamentalmente a colaboração entre o magistério e os teólogos. Então se recorda que o magistério da igreja, os sumos pastores, os bispos, têm essa missão que receberam do próprio Cristo por meio dos apóstolos e sucessivamente da sucessão apostólica, né? Bem, então a eles é confiada essa missão de conservar, expor e difundir a palavra de Deus. Eles recebem e têm que conservá-la na integridade, na sua integralidade, expor, ou seja, apresentar essa palavra, o ensino, aos fiéis e promover a difusão da palavra de Deus. Que essa palavra chegue àqueles que ainda não a conhecem. Que essa palavra chegue a todos os homens. E se recorda no final que os bispos são servidores da palavra de Deus. A missão do magistério é a de afirmar, em coerência com a natureza escatológica própria do evento de Jesus Cristo, o caráter definitivo da aliança instaurada por Deus, através de Cristo com o seu povo, tutelando este último contra desvios e perdas e garantindo-lhe a possibilidade objetiva de professar, sem erros, a fé autêntica em qualquer tempo e nas diversas situações. Aqui se enfatiza esse aspecto da missão dos pastores. Eles devem vigiar. A palavra episcopo vem do verbo episcopein, e esse verbo significa vigiar, tomar conta, né? Guardar, né? Como um guardião. E os bispos devem realizar esta missão, proteger o povo de Deus contra desvios e perdas no que concerne à palavra de Deus. Desvios seriam justamente erros, ou seja, seriam as heresias, ou algo até pior, que pode conduzir até o cisma, né? As perdas seriam a gente conservar apenas parcialmente o depósito da fé, ou promover, por exemplo, a difusão apenas parcial da palavra de Deus, ou a vivência parcial da palavra de Deus por meio do povo de Deus. Então, isso seria trair a missão do bispo. O bispo deve realmente proteger a igreja, proteger o povo que lhe é confiado de todo tipo de desvio e de todo tipo de perda ou de redução no que concerne o depósito da fé. O texto continua dizendo: daí segue que o significado do magistério e o seu valor são compreensíveis somente em relação com a verdade da doutrina cristã e com a pregação da verdadeira palavra. Assim, a função do magistério não é algo de extrínseco à verdade cristã, nem de sobreposto à fé. Ela emerge diretamente da própria economia da fé. Enquanto o magistério, no seu serviço à palavra de Deus, é uma instituição positivamente desejada por Cristo como elemento constitutivo da igreja. Então aqui se recorda que o magistério faz parte da constituição da igreja, é um elemento constitutivo da igreja. Não existe igreja católica sem papa, sem episcopado, né? E sem os ministérios que colaboram diretamente no exercício da missão episcopal, como é o caso do presbiterato e do diaconato. O serviço prestado pelo magistério é verdade cristã. É por isso em favor de todo o povo de Deus, chamado a entrar naquela liberdade da verdade que Deus revelou em Cristo.
né? Então, a função magisterial, ela não é extrínseca à verdade cristã, mas ela faz parte da própria verdade. Ela faz parte desse projeto que Deus revelou, que inclui a igreja e que inclui o magistério. Ou seja, a revelação da salvação, a revelação em Cristo Jesus da salvação que Deus oferece a todos os homens, inclui a igreja e inclui o próprio magistério. Então o magistério, ele tem a sua existência ligada a essa economia da fé, como o texto diz. É um elemento que não foi fruto, vamos dizer, da reflexão humana ou de decisões humanas, né, ou de uma ação democrática da igreja, né? Vamos nos dar bispos porque nós precisamos disso, não. Mas está ligado ao desejo positivo de Cristo. Cristo instituiu positivamente o magistério, os seus apóstolos e a sucessão apostólica. Para que os bispos, e aqui chegamos ao número 15 do documento, para que os bispos possam cumprir plenamente a tarefa a eles confiada de ensinar o Evangelho e de interpretar autenticamente a revelação, Jesus Cristo prometeu aos pastores da igreja a assistência do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo age nos pastores da igreja por querer do Cristo, para lhes conceder o que eles necessitam para ensinar o Evangelho, ou seja, oferecer a palavra de Deus aos homens e também interpretar autenticamente a palavra de Deus, certo? A revelação. E como nós já vimos, Cristo os dotou em particular do carisma de infalibilidade no que concerne a matéria de fé e de costumes, ou seja, o exercício deste carisma pode apresentar modalidades diversas. Exerce-se particularmente quando os bispos, em união com seu chefe visível, através de um ato colegial, como no caso dos concílios ecumênicos, proclamam uma doutrina, ou quando o pontífice romano, exercendo a sua missão de pastor e doutor supremo de todos os cristãos, proclama uma doutrina ex cátedra. E aqui a gente toca no assunto que nós já explicamos para vocês, ou seja, o poder supremo na igreja é exercido tanto pelo colégio episcopal unido ao Papa, e a reunião, vamos dizer, solene do colégio episcopal com o Romano Pontífice é o que nós chamamos de concílio, e quando o concílio então faz declarações de fé e de moral, ele pode invocar a sua autoridade, né? E, digamos, o carisma de infalibilidade, propondo como crível, como algo a ser crido por todos, uma verdade que seja revelada, né? Que tenha sido revelada, digamos, por Deus. Então, da mesma forma, essa realidade, esse carisma de infalibilidade, ele pode ser exercido apenas pelo Papa. E nas condições que nós já estudamos, que nós resumimos como numa declaração ex cátedra, certo? Então, gostaria de remeter vocês, se você não se lembra desse assunto, gostaria de remeter vocês ao estudo que nós fizemos deste assunto lá no capítulo 3 do nosso curso, especificamente no ponto 3.3, quando nós tratamos do magistério da igreja, certo? E lá nós fizemos uma série de observações e expusemos essa doutrina
tão bonita que caracteriza a nossa Igreja Católica. Bom, então, dito isso, creio que agora nós podemos apresentar a quarta parte do documento. Preferi, antes de apresentar a quarta parte, recordar um pouquinho aquilo que é a missão de ensino do magistério, do episcopado na igreja, e, da mesma forma, recordar que, além de serem os bispos os primeiros responsáveis por conservar, por apresentar e por difundir a palavra de Deus na igreja e no mundo, eles também têm a missão de interpretar autenticamente essa palavra, certo? Para que eles possam proteger a igreja, vigiar para que a igreja não percorra um caminho errado no que concerne a doutrina, a palavra de Deus, né? Para que não haja desvios, como nós bem vimos no texto, e nem perdas naquilo que concerne a palavra de Deus. Nem vivamos apenas parcialmente a palavra de Deus, né? Temos que ver a integralidade da palavra de Deus, mas também não nos desviemos da palavra de Deus. Vejamos agora a quarta parte da instrução. Você pode seguir comigo lendo a nossa apostila. A quarta parte, então, tem como título o Magistério e Teologia. Esta quarta parte se divide em 2 pontos. O primeiro apresenta, no fundo, como deveria ser o relacionamento entre o teólogo e o magistério, as relações de colaboração. E o segundo ponto apresenta as dificuldades que possam existir e, como subtítulo, nós encontramos o problema da dissensão. Quando chegarmos no momento de explicar, vamos explicar o que esse termo significa. Bom, então, do número 21 ao número 31 do documento, apresentam-se as relações de colaboração. O magistério vivo da igreja e a teologia, mesmo tendo dons e funções diferentes, têm, em última análise, o mesmo fim. Tanto o magistério quanto a teologia devem, digamos, conservar o povo de Deus na verdade que liberta, fazendo dele, assim, a luz das nações. O magistério, pelo sacramento recebido, pela graça sacramental recebida, e deve cumprir a sua missão, que inclui o aspecto do ensinamento, conservar o povo de Deus na verdade, evitando desvios e perdas. Mas o teólogo, pelo carisma que lhe foi dado, e aqui vejam como a coisa é complementar. O magistério, ele está no âmbito, vamos dizer, da instituição. É sacramental a realidade. O teólogo, ele recebeu de Deus um chamado e, evidentemente, para poder cumprir esse chamado, ele tem uma graça específica. Nós podemos falar de um carisma, porque o teólogo é chamado para servir a igreja. E carisma significa justamente isso. Um dom do Espírito Santo que tem como objetivo a edificação eclesial, o serviço eclesial. Nós sabemos que o Espírito Santo nos oferece muitos dons, alguns são para nossa santificação pessoal, são os conhecidos dons infusos, que a gente apresenta normalmente como sendo 7. Mas existe uma infinidade de carismas, que são esses dons cuja finalidade primeira não é a nossa própria santificação.
A finalidade primeira é o serviço, o bem da igreja, a edificação da igreja. Mas, evidentemente, se você vive uma vida dócil ao Espírito Santo, cumpre a sua missão, age com docilidade, né, se coloca a serviço com amor e deixa esse carisma frutificar na sua vida em favor da igreja, a gente pode, então, nesse caso, falar que os carismas, quando a gente vive dessa forma, como a gente acabou de dizer, vão sim colaborar com a nossa santificação, mas de um modo indireto, tá certo? Porque o objetivo primeiro de um carisma é o bem da igreja. Espero que isso tenha ficado bem claro, né? A relação entre o teólogo, ou os teólogos e o magistério, ela deve ser entendida, eu diria, à luz de duas grandes verdades que estão profundamente relacionadas. A primeira verdade é que ambas as realidades, elas fazem parte da vida eclesial. Enquanto o magistério é um elemento institucional da igreja, faz parte da estrutura sacramental da igreja, a vocação do teólogo é um dom que Deus, por meio do seu Espírito, concede a toda a igreja, ou seja, concede ao magistério e a todo o povo de Deus. Então o teólogo ele não existe apenas para servir o magistério. O teólogo existe para servir a igreja, certo? Isso é muito importante. O segundo ponto, o segundo elemento que deve iluminar essa relação entre teólogo e magistério é a missão. Quer dizer, estamos na mesma igreja, mas temos uma missão que é, como nós vimos, no fundo, uma missão que é comum, que é aquela de conservar o povo de Deus na verdade que liberta, fazendo dele luz para as nações. Conservar a igreja na verdade que é fonte de salvação, que é fonte de vida nova, que é fonte de libertação e que faz da igreja um sinal para a humanidade inteira. Que a igreja deve ser um sacramento universal da salvação, diz a Lumen Gentium. Um sinal vivo, eficaz de que a salvação em Deus está acontecendo, está à disposição de todos os homens. Então vamos continuar aqui a leitura do número 21, dentro desse espírito que acabamos de expor. Este serviço, que é o serviço comum do magistério e dos teólogos, a comunidade eclesial propõe em relação recíproca o teólogo com o magistério. Então esse serviço ele coloca os dois em relação direta, a missão. Este último, ou seja, o magistério, ensina, agora nessas próximas linhas se fala do magistério. O magistério ensina autenticamente a doutrina dos apóstolos. Então nós sabemos que esse adjetivo autêntico, autenticamente, é próprio do serviço magisterial, porque é vamos dizer, um serviço sacramental querido por Cristo, instituído por Cristo, e por isso nós podemos dizer de direito divino. Então, o magistério ensina autenticamente a doutrina dos apóstolos e, beneficiando-se do trabalho teológico e tendo à disposição dele também os frutos do trabalho dos teólogos, ele colhe tudo aquilo que tem de bom, faz o discernimento, colhe tudo aquilo que tem de bom, refuta as objeções e deformações da fé. Ele vai refutar
as objeções e deformações da fé que muitas vezes podem vir de fora da igreja, podem vir do próprio de certos grupos dentro da igreja, né, que estão ameaçando a fé eclesial, mas que podem vir, entenda-se, também da própria teologia. Na hora que o magistério ele está em contato com a teologia, com os teólogos, ele pode encontrar, infelizmente, também no âmbito da própria teologia, certas deformações da fé, certas visões que, ao invés de manter o povo na vivência da verdade, ameaçam a vivência da verdade por parte do povo de Deus, né? Parece estar encaminhando o povo numa direção ou parcial da verdade ou realmente de desvio total da verdade. Então isso é uma coisa muito séria, né? Por isso é o magistério que tem essa missão de, vamos dizer, ensinar autenticamente a doutrina dos apóstolos, certo? E é ele que tem a missão também de vigiar para que, digamos, o povo de Deus nem se desvie, nem viva apenas parcialmente a palavra de Deus. Agora vamos falar um pouquinho. Bom, antes da gente falar do teólogo, vale a pena a gente também mencionar que o texto diz claramente que o magistério ele cumpre a sua missão com uma autoridade recebida de Jesus Cristo. O termo autoridade, auctoritas, vem de um verbo latino audere, que na sua forma supina significa, poderia ser interpretado autoridade como aquele que faz crescer. Então, Jesus Cristo tinha essa autoridade, a autoridade de fazer os outros crescerem, a autoridade de comunicar a verdade, o amor, a vida e fazer assim os seus discípulos crescerem. Da mesma forma, hoje, Jesus Cristo exerce essa missão através dos apóstolos e dos seus sucessores. Então, na vida da igreja, Jesus Cristo atua diretamente através do Espírito Santo nos corações dos fiéis, mas atua também visivelmente, né, na vida eclesial através dos sumos pastores, do Papa, dos bispos, que vão sendo conduzidos por ele e que estão unidos a ele pelo sacramento que os conformou a Jesus, que os transformou em representantes de Cristo para o povo de Deus. Uma representação de tipo sacramental, certo? Então aqui se recorda isso, essa autoridade do magistério, que pode, digamos, propor justamente o aprofundamento de certas questões, explicitações de certas realidades da vida teológica e aplicações também da doutrina revelada aos novos desafios que vão se apresentando, né? Na área da bioética, por exemplo, na área da vida social, com toda essa questão, por exemplo, dos gêneros, né? Dessa teoria nefasta que parece mais uma ideologia do que realmente uma teoria científica, e que vai ganhando espaço e que vai ganhando apoio, e a igreja precisa se posicionar diante dessa realidade. Então, cabe ao magistério, os teólogos vão pesquisando, mas cabe ao magistério a palavra autêntica sobre essa matéria. Os teólogos podem assessorá-lo, mas cabe ao magistério, porque é ele que tem a autoridade que lhe foi concedida por Cristo para tal missão.
que é aplicar a doutrina revelada a uma questão nova que aparece com força e que parece estar ameaçando a vida social, os valores e a própria educação católica, a própria, digamos, dignidade do homem. Então a igreja precisa intervir e a palavra cabe ao magistério, a palavra definitiva. Não cabe ao teólogo fulano ou teólogo ciclano. Eles podem pesquisar, escrever, dar conferências, aconselhar o magistério, colocar à disposição do magistério toda a sua obra, o seu conhecimento, mas a palavra autêntica tem que ser do magistério, certo? Agora vamos falar um pouquinho, seguindo o parágrafo, do teólogo, né? Então, esse serviço do teólogo, de que tipo é? A teologia, por sua vez, adquire reflexivamente uma compreensão sempre mais profunda da palavra de Deus. Então, o teólogo é aquele homem movido pela fé, né? E movido pela caridade, pelo amor a Deus, que, sentindo-se chamado por Deus nessa direção, está sempre meditando, refletindo sobre a palavra de Deus, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, sobre a interpretação autêntica dessa palavra, o magistério, ou seja, sobre as fontes da teologia. Essa palavra de Deus, o texto recorda de modo explícito, contida na Sagrada Escritura e transmitida fielmente pela tradição viva da Igreja, sob a guia do magistério, como eu dizia, interpretada autenticamente pelo magistério. E o teólogo, então, ele procura esclarecer o ensinamento da revelação. Ele, buscando contemplar mais profundamente, de um modo mais penetrante, as verdades reveladas, o teólogo coloca à disposição, né, da igreja esse aprofundamento da revelação, né? Ele aprofunda a razão com a sua, a revelação com a sua razão iluminada pela fé, que não pode se fazer verdadeira teologia sem a luz da fé, a lumen fidei, né? Lumen fidei. E lembrando que essa reflexão teológica, ela tem que ter um caráter, uma forma orgânica e sistemática. Ou seja, ao aprofundar uma temática, eu nunca posso isolá-la, separá-la do todo. Lembrem-se sempre daquelas palavras-chave: o todo, as partes e as conexões. Então, se eu vou aprofundar uma parte da revelação, um tratado, ou algumas verdades de um tratado, eu nunca posso isolar aquelas verdades do tratado do inteiro tratado de Mariologia, por exemplo, ou de Cristologia. E nem posso isolar a Cristologia da totalidade da revelação, ou seja, do tratado da Trindade, da Eclesiologia, dos sacramentos. Então, sempre é necessário que haja que essa reflexão teológica ela tem esse caráter orgânico e sistemático, tá certo? Número 22 do documento Donum Veritatis. A colaboração entre o teólogo e o magistério se realiza de maneira especial quando o teólogo recebe a missão canônica ou o mandato de ensinar. Essa se torna, então, em certo sentido, uma participação na obra do magistério, ao qual um vínculo jurídico a une. As normas de deontologia significa ética profissional, que derivam por si mesmas e com evidência do serviço à palavra de Deus, são corroboradas, ou seja, confirmadas, pelo compromisso contraído pelo teólogo, aceitando o seu trabalho e emitindo a profissão de fé e o juramento de fidelidade.
Desde aquele momento, ele é investido oficialmente do dever de apresentar e ilustrar com toda a exatidão e na sua integridade a doutrina da fé. Bom, aqui nós temos que fazer algumas observações. Primeiro, o teólogo, ele pode viver a sua missão e por toda a sua vida, por sinal, sem ensinar teologia em nenhuma instituição católica. Eu vou dar um exemplo de um grande teólogo do século XX que nunca quis ensinar teologia em nenhuma faculdade de teologia. Vou falar de Hans Urs von Balthasar, esse teólogo suíço, que tem uma obra impressionante em matéria de quantidade e também com uma qualidade que você pode até criticar em alguns aspectos, mas que também tem muita coisa boa, tem uma qualidade assim muito interessante, uma originalidade que convida a sua obra, que convida os outros teólogos a conhecerem a sua obra, né? Então é um grande teólogo, é um grande autor e tem uma obra que é impressionante em matéria de volume, são dezenas e dezenas de livros, né, que ele escreveu, e ao mesmo tempo em matéria de originalidade de pensamento também. Pois bem, ele nunca quis ensinar, porque ele percebia que a sua missão teológica era muito mais, vamos dizer, de reflexiva do que, propriamente dito, de transmitir essa, vamos dizer, a teologia tradicional ou as suas próprias, vamos dizer, os seus próprios pensamentos teológicos para alunos. E ele percebeu que Deus o chamava a rezar, a aprofundar as grandes questões teológicas e a escrever, e essa seria a sua contribuição para a igreja, o seu serviço para a igreja. É tão importante, vamos dizer, a figura de von Balthasar, que o Papa João Paulo II o nomeou cardeal. Ele não chegou a receber o barrete cardinalício, porque morreu pouco tempo antes, mas foi nomeado cardeal, morreu tendo sido nomeado cardeal. E o Papa João Paulo II citou o cardeal von Balthasar no seu documento Mulieris Dignitatem, documento sobre a dignidade das mulheres, que é um documento extraordinário, que deveria ser conhecido e lido por todos. E ele então cita o teólogo von Balthasar, que está vivo ainda, o que é algo pouco usual. O Papa Francisco tem feito isso também, mas não era muito usual até João Paulo II o magistério citar teólogos vivos em importantes documentos, como por exemplo encíclicas. Por quê? Porque uma vez citado, isso dava muito relevo àquele personagem, e o teólogo mais adiante, 5 anos depois, poderia se tornar um herege, poderia escrever coisas até contra o magistério. E não dá mais para cancelar o nome dele do documento. Está citado lá e ponto, né? Então, por isso, havia uma certa prudência e os papas não costumavam citar teólogos vivos nos seus grandes documentos. Papa João Paulo II abre essa exceção no documento Mulieris Dignitatem, citando literalmente von Balthasar. Bem, isso mostra o status desse teólogo que eu estou dando como exemplo para vocês. Por isso, aquilo que o número 22 apresenta, ou seja, essa colaboração entre o teólogo e o magistério no ensino da teologia, não é necessariamente o único caminho para um teólogo. O fato é que o teólogo ele pode dedicar-se à teologia
sem ser professor de teologia. Pode dedicar-se à teologia, a dar conferências, ou a escrever livros, ou a participar de grupos, vamos dizer, de pesquisa teológica, e nunca ser um professor de teologia de um seminário ou de uma faculdade católica, tá certo? Mas, por outro lado, o bispo que tem a missão primeira de ensinar autenticamente a palavra de Deus, é a ele que cabe o ensino da teologia na sua diocese. Mas vejam bem, hoje, do tamanho que as dioceses se encontram, como é que um bispo vai ser o grande professor de teologia da sua diocese? Porque é ele que deve ensinar autenticamente a palavra de Deus na sua diocese. Então, como é que ele vai assumir esse ofício? Por um lado, as dioceses estão muito grandes, muitas paróquias, muitos movimentos, muita coisa. O bispo não tem a missão apenas de ensinar, mas de governar e de santificar o povo de Deus. Mas ele tem a missão de ensinar. Então, não podendo fazer isso diretamente, e aqui não podendo fazer isso diretamente, eu quero me dizer, não é que o bispo não possa ser professor de teologia, ele pode. Muitas vezes os bispos têm formação teológica necessária para tal tipo de ofício, né? Quase sempre, isso faz parte, inclusive, do, vamos dizer assim, dos atributos de alguém que a igreja reconhece ter um perfil adequado para o episcopado. Então, quer dizer, esse cidadão que é um candidato, depois foi nomeado bispo, normalmente ele tem algum tipo de formação teológica suplementar, uma especialização, um mestrado, quiçá um doutorado, e ele também, por causa disso, ele tem as condições necessárias para ensinar teologia. Mas mesmo que ele não tivesse, enquanto bispo, ele é o responsável pelo ensino da palavra de Deus na sua diocese. Então ele, mesmo que, não estou falando aqui pensando no MEC, estou pensando aqui na vida eclesial. Então o bispo poderia ensinar teologia na sua faculdade diocesana e no seu seminário, evidentemente. E nós sabemos que temos alguns bispos que fazem isso. Temos alguns bispos titulares, bispos auxiliares, que ainda continuam se dedicando também ao ensino da teologia, porque muito provavelmente foram também professores de teologia antes, certo? Mas ele não consegue, muito provavelmente ele não vai conseguir dar todos os tratados e estar lá no seminário de segunda a sexta-feira, né, dando aula. Então ele não vai conseguir fazer tudo isso, dar aula de filosofia, dar aula de teologia, dar aula de metafísica, dar aula de história da igreja, dar aula de liturgia, dar aula de teologia moral, dar aula de Bíblia. Então ele vai precisar de colaboradores. Mas como a missão que ele tem é de ensinar autenticamente a palavra de Deus, então esses colaboradores eles têm que se comprometer com esse ofício. Então eles vão receber uma missão canônica. Então eles vão receber, né, um documento, são eleitos pelo bispo para esse trabalho, e na medida que aceitam, eles recebem um documento, né, uma missão canônica, um mandato para ensinar. Isso significa que eles ensinam não em nome próprio. Então, por exemplo, eu tenho uma missio canônica desde 2011, ou seja, há quase 10 anos eu tenho a missio canônica de ensino da teologia. Recebi lá em Fortaleza, o arcebispo de Fortaleza me deu, meu arcebispo, e Dom Alberto, quando me chamou para Belém, confirmou a minha
missio canônica aqui, minha missão canônica aqui. Então eu tenho um mandato para ensinar. E eu ensino não no meu próprio nome. Eu ensino em nome da igreja. Eu ensino em nome da igreja que aqui em Belém tem a sua cabeça visível no arcebispo. Então eu ensino colaborando com o ofício de ensino do arcebispo de Belém. Como lá em Belém eu fazia a mesma coisa, ou lá em Fortaleza, perdão, eu fazia a mesma coisa com o arcebispo de Fortaleza. Como em Lugano, quando eu estou lá para ensinar, porque eu também ensino lá, eu também, já que a faculdade é uma faculdade eclesiástica diocesana, eu ensino em nome do bispo de Lugano, que foi meu professor de teologia, inclusive, um grande amigo, e ensino em nome dele. Estou colaborando com a missão de ensinar autenticamente a palavra de Deus que cabe ao bispo. Então, isso é muito bonito. O teólogo ser reconhecido como alguém capaz de ensinar de um modo límpido, de um modo íntegro, de um modo claro, a palavra de Deus para os leigos. E aqui a gente pode pensar em institutos de teologia para leigos, seminários, futuros vocações sacerdotais, ou institutos de teologia para religiosos, que também existem por aí, tá certo? Em algumas dioceses do nosso Brasil afora. Bem, por outro lado, né, como o teólogo ele está colaborando, nesse caso, com a missão do bispo, com aquele ofício do bispo, ele recebe, por um lado, o mandato, um documento que tem valor jurídico, de que ele vai realizar essa missão nessa comunhão com o bispo que lhe está concedendo o mandato, certo? Mas, por outro lado, ele deve expressar o seu sim, não só dizendo muito obrigado, mas ele deve declarar que ele vai exercer o seu ofício, né, no respeito pleno da fé católica e em total fidelidade à figura do bispo que lhe concede o mandato. E é por isso que o sacerdote, ou leigo, ou religioso, que é teólogo e que está sendo chamado pelo bispo ou arcebispo e recebendo esse mandato, deve emitir a profissão de fé. Ou seja, ele deve dizer o credo na sua completude. E essa profissão de fé, ela é proposta no direito canônico. Então, no cânon número 833 do direito canônico, no parágrafo número 7, se diz que são obrigados a fazer pessoalmente a profissão de fé, segundo a fórmula aprovada pela Sé Apostólica, diante do grão-chanceler. No caso aqui em Belém, o grão-chanceler é o arcebispo de Belém, e na sua falta, diante do ordinário local, que no caso aqui em Belém coincide com o arcebispo de Belém, ou dos respectivos delegados, pode ser um vigário geral, ou poderia ser o reitor, né, da universidade, ou o diretor da faculdade, como delegado do grão-chanceler. Quem deve fazer essa profissão de fé? O próprio reitor, quando assume o seu papel, a sua missão, quer os professores que lecionam disciplinas referentes à fé e aos costumes,
ou seja, referentes à fé. E aqui, evidentemente, tudo aquilo que está na teologia se refere, fundamentalmente, todas as disciplinas da teologia se referem à fé ou aos bons costumes, que seria a teologia moral. É claro que existem hoje, por causa do MEC, algumas cadeiras de sociologia amazônica, de combate ao racismo, de, vamos dizer, de ecologia, que podem ter conteúdos que não estejam tão referentes, que não se refiram tanto à fé. Nesse caso, esses professores não precisam, evidentemente, fazer a profissão de fé. Mas se alguém vai ensinar Bíblia, teologia dogmática, teologia moral, ele é direito canônico, precisa, evidentemente, fazer a profissão de fé. Vou ler agora para vocês a profissão de fé. E normalmente na versão mais econômica do Código de Direito Canônico, esse texto se encontra na nota de rodapé do cânon 833. Então, a profissão de fé consiste no credo niceno-constantinopolitano, que depois é acrescido, é enriquecido com 3 parágrafos. O que dizem esses parágrafos? Creio também com fé firme em tudo o que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida por tradição, e que a Igreja, quer com juízo solene, quer com magistério ordinário universal, propõe para se crer como divinamente revelado. Firmemente aceito e creio também em todas e cada uma das verdades que dizem respeito à doutrina em matéria de fé ou costumes, propostas pela Igreja de modo definitivo. Adiro, além disso, com religioso obséquio da vontade e da inteligência, as doutrinas que o Romano Pontífice ou o Colégio dos Bispos propõem quando exercem seu magistério autêntico, mesmo que não as entendam proclamar com um ato definitivo. Então, o teólogo, ele expressa, digamos, toda a sua reverência, toda a sua fé na palavra de Deus escrita ou transmitida à tradição. E depois se fala do magistério, do papel do magistério. Em níveis diferentes, o teólogo, ele afirma, digamos, que adere com fé firme a todos os dogmas proclamados pelo magistério. E adere com fé, depois com todo o obséquio da sua inteligência, da sua vontade, as doutrinas que, mesmo não sendo dogmáticas, vão sendo propostas pelo magistério, foram propostas ou vão sendo propostas pelo magistério ao longo da história. Então, quer dizer, é uma profissão de fé muito bonita que deve ser feita, né, com sã consciência. Me recordo que em Fortaleza, quando fomos fazer a profissão de fé, eu não fiz junto com todos os outros professores, porque eu cheguei um pouco depois, vindo da Europa, e eles, no momento de que foram convidados, né, foram convocados pelo arcebispo para fazer a profissão de fé, 3 professores da faculdade se negaram a fazer a profissão de fé e foram dispensados dos seus ofícios, né? Então, eu diria que eles foram honestos, porque realmente eles não viviam como verdadeiros teólogos, mas reconheceram isso e se afastaram do ensino
na medida em que o Instituto de Teologia se tornou uma faculdade católica, certo? Então eles se afastaram e foi uma... Lamento por eles, por um lado, mas reconheço que houve uma certa dignidade no ato deles, certo? Não quiseram fazer uma profissão de fé falsa, né? Mentir. Então é algo muito sério, muito importante esse ato. Mas o texto que nós lemos, o número 22, ele também fala de um juramento de fidelidade, né? E esse juramento, inclusive, é feito, existe uma fórmula, você coloca a mão na Sagrada Escritura, né? Declarando, né? A sua fé e o seu compromisso no viver a sua missão canônica, né? Desde aquele momento, então, concluído esse rito, o teólogo, ele é investido oficialmente do dever de apresentar e ilustrar com toda a exatidão e na sua integridade a doutrina da fé. Então vejam a grande responsabilidade. Vamos ler agora e comentar brevemente o número 23 da instrução Donum Veritatis. Eu sei que você não tem esse texto na sua apostila, mas nós vamos enviar para vocês em PDF o texto completo da referida instrução, tá bom? Então, no número 23, se busca explicar aquilo que nós lemos na profissão de fé, os 3 parágrafos que nós lemos na profissão de fé, que estão na nota de rodapé do cânon que nós citamos para vocês. Então, no fundo, aqui se distinguem 3 graus de adesão do teólogo ao ensinamento do magistério. O grau mais alto são as afirmações dogmáticas. Quando o magistério da igreja se pronuncia infalivelmente, declarando solenemente que uma doutrina está contida na revelação, a adesão exigida é a da fé teologal. Então o teólogo deve aderir com toda a sua fé a essa declaração magisterial. Quando, seria o segundo parágrafo agora, quando ele propõe em modo definitivo, ele quer realmente dar uma palavra definitiva sobre algum aspecto da fé ou dos costumes, mesmo que aquilo que o magistério esteja dizendo não seja divinamente revelado, mas seja, por exemplo, normalmente uma aplicação da verdade revelada a uma situação nova que o mundo está vivendo, a um problema novo, né? Então, por exemplo, a fecundação in vitro, criar crianças em laboratório. Então, na Sagrada Escritura não se fala disso, na Sagrada Tradição não se fala disso, o magistério passado não fala disso. Mas o fato é que a ciência hoje torna isso possível. O magistério precisa se pronunciar. É correto? Está errado? É mal? É intrinsecamente mal tal tipo de situação? Tal tipo de atitude? E por quê? Então o magistério ele deve se pronunciar sobre essas questões. Em alguns casos esse pronunciamento não é, vamos dizer, uma primeira impressão. O magistério diante disso reconhece que deve estudar mais a questão, mas acha e vê como mal, algo que o católico deve evitar. Não. Existem certos momentos em que o magistério diz claramente, iluminado pela Sagrada Escritura,
iluminado pela tradição, pelo magistério precedente, mesmo que esse caso não seja previsto, vamos dizer, nas fontes da teologia, o magistério diz, pela conexão que existe entre esse caso e a verdade revelada, essa situação é intrinsecamente má e não pode ser aceitada. A igreja se opõe a tal tipo de prática como contrária à dignidade humana, como contrária à vida, e, evidentemente, os católicos não devem buscar esse tipo de recurso, certo? Então isso estaria naquilo que a igreja propõe de um modo definitivo, verdades que tocam questões de fé e de costumes, e que mesmo não sendo divinamente reveladas, são, porém, estreita e intimamente conexas com a revelação. Por isso devem ser firmemente aceitas e conservadas. Então os teólogos devem com firmeza aceitar isso e conservar essas declarações magisteriais que têm caráter definitivo, certo? Agora, existem situações em que o magistério emite, vamos dizer, um parecer que não tem ainda a pretensão de ser definitivo. Uma questão que acabou de surgir, ainda não se estudou de modo suficiente, mas tem muita gente perguntando, e aí, pode ou não pode? E a igreja diz, olha, tudo indica que não pode, por causa disso, disso e disso, mas nós vamos continuar estudando a questão. Então, não existe a intenção de emitir, nesse caso, um ato definitivo em matéria, certo? Quando acontece isso, então qual deve ser a postura do teólogo? A postura do teólogo deve ser de uma adesão, né, a essa posição que ainda não é definitiva do magistério, uma adesão de boa vontade, esforçar-se com a sua razão, com a sua vontade, para reconhecer ali, digamos, o caminho seguro. Vamos ficar com o magistério, vamos ver a lógica que o magistério está apresentando, vamos apoiar o magistério, vamos ajudar a aprofundar essas questões, para que no tempo certo o magistério possa dar uma declaração de caráter definitivo sobre a questão, certo? O termo usado pelo documento, o teólogo ele deve aderir a isso que o magistério declara, ensina, mesmo sem a intenção de ser um ato, de emitir um ato definitivo, com uma religiosa submissão da vontade e da inteligência. Submeter-se humildemente àquela posição magisterial. No número 25, encontra-se um ensinamento muito importante para os teólogos. Vamos ler. Ainda quando a colaboração se desenvolve nas mais propícias condições, não é impossível que nasçam entre o teólogo e o magistério certas tensões. O significado que a elas é dado e o espírito com que são encaradas não são indiferentes. Se as tensões não nascem de um sentimento de hostilidade e de oposição, podem representar um fator de dinamismo e um estímulo que impele o magistério e os teólogos a cumprir as suas respectivas funções, praticando o diálogo. Então é bem interessante a gente notar aqui que, com muito realismo, se diz que
apesar da missão dessa missão relativamente comum entre o magistério e o teólogo, apesar do ideal ser a colaboração entre eles, não é impossível, e muitas vezes acontece, que haja tensões entre o teólogo e o magistério e vice-versa. Então, muitas vezes o magistério pode olhar com estranheza para aquilo que o teólogo está ensinando ou escrevendo, e aí o magistério pode pedir que o teólogo esclareça as suas posições. E o teólogo não deve se sentir ofendido com isso. Ele deve, como filho da igreja, dizer: olha, a minha linguagem é essa, eu colhi isso de tais fontes, a lógica do meu pensamento é explicar as suas posições para o magistério. E aí, se não houver aquela hostilidade, ou aquela inveja, ou aquela raiva, ou aquela ferida, que muitas vezes pode destruir essa colaboração, o magistério, nesse caso, pode colher frutos dessa leitura da obra teológica, de uma maior compreensão daquela obra teológica. Se ela estiver correta, o magistério vai ampliar, o bispo, por exemplo, ou a conferência episcopal, vai ampliar o seu entendimento de certos aspectos da verdade revelada, certo? Que são originais, que têm o seu valor. Da mesma forma, né, o teólogo ele pode às vezes não concordar com tudo que o magistério faz e diz, mas não é por isso que ele vai à praça declarar a sua não concordância com o magistério. Ele também humildemente deve buscar ler o magistério, estudar, rezar e tentar, com a sua inteligência e a sua vontade, compreender, captar as razões do magistério, os fundamentos do seu discurso, tá certo? Que pode ter uma sensibilidade teológica diferente da dele, mas não é por isso que está desviado ou errado. Hoje, infelizmente, a gente vive num tempo em que as acusações são muito violentas. A pessoa lê um parágrafo de um teólogo e já chama ele de herege. Escuta 2 minutos do discurso de um bispo e diz que ele é uma tragédia para a igreja. Então a gente vive em tempos onde, com muita facilidade e de um modo frívolo, superficial, irresponsável até eu diria, se trocam acusações, muitas vezes sem fundamento. Pessoas que têm uma visão mais social do Estado são chamadas logo de comunistas. Outras pessoas que querem lutar pelo liberalismo, que querem vencer algumas carências dos últimos anos do nosso Estado, são chamadas de fascistas. E o conceito de fascismo vai servindo para englobar tudo aquilo que eu não concordo. E da mesma forma o conceito de comunista serve para o outro lado, englobar tudo aquilo que ele considera como hostil à sua causa. Isso é uma infantilidade intelectual, é ideologia. E a ideologia nos emburrece. E às vezes na vida da igreja pode haver coisas parecidas. Bispos que não sabem valorizar o papel dos teólogos, como tem bispos que não sabem valorizar o papel dos movimentos eclesiais ou dos religiosos, e aí vivem como se os religiosos fossem uma praga, como se os movimentos eclesiais fossem um mal a ser debelado da sua diocese.
E os teólogos são um problema a mais, porque teologia para alguns não serve para nada. Então, essas são visões, vamos dizer, sectárias, deformadas, limitadas, frágeis, que convidam, digamos, a figura do bispo a uma conversão, no caso, né? Também o bispo tem que se converter, né? Em muitos casos, né? Todos nós temos que nos converter. Mas também existe, às vezes, por parte dos teólogos, o quê? Um criticismo tão grande, porque num curso de filosofia, eu, por exemplo, quando estudei teologia, ou filosofia, o que eu mais escutava é que a filosofia forma o nosso senso crítico. E às vezes forma tanto o senso crítico que a gente sai do curso criticando tudo e todos e não sabe quase nada, mas sabe criticar todo mundo, né? E às vezes a gente leva isso para a teologia. Se torna uma atitude que a gente vai ainda amadurecer na teologia. A gente critica todo mundo, critica São Tomás, critica São Boaventura, critica Karl Rahner, critica o Vaticano II, critica tudo e não sabe quase nada de teologia, né? Só sabe criticar. E ao mesmo tempo um teólogo desse tipo, o que ele vai fazer na igreja? Ele vai semear divisão. Na relação dele com o bispo, ele vai criticar o bispo. O bispo, se for um pouquinho para a direita, ele xinga de um jeito. Se for um pouquinho para a esquerda, ele xinga de outro. Então, tá sempre em conflito, né? São pessoas que parecem que têm assim uma inteligência, uma alma doentes, né? Porque estão sempre criticando tudo e todos e aparentemente não são felizes com isso. Então, lamentamos tal tipo de situação, mas estou exagerando um pouco, mas pode acontecer. Então, não são incomuns essas tensões entre teólogos e o magistério, né? Mas, se ambas as partes tiverem um olhar maduro, uma inteligência que realmente está buscando a verdade, um coração cheio de amor, que reconhece o papel do outro, a importância do papel do outro, então esse diálogo, no meio da tensão, pode ser muito enriquecedor. O teólogo pode aprender muito com o magistério, com o bispo, com o papa, e da mesma forma o magistério pode aprender com o teólogo também. Pode colher daquele pensamento teológico que ele não está a priori reconhecendo como 100% correto, as suas instâncias de verdade, a sua lógica própria, a sua originalidade também. E desse diálogo os dois podem sair enriquecidos se tiverem, além de tudo o que eu citei, a humildade necessária. No diálogo entre teólogos e magistério, deve dominar uma dupla regra. Quando está em questão a comunhão de fé, vale o princípio da unitas veritatis, dessa unidade que se dá na verdade. Quando persistem eventuais divergências que não põem em risco esta comunhão, salvaguardar-se-á a unitas caritatis. E aqui tem uma frase de Santo Agostinho que pode iluminar um pouco essa ideia. Santo Agostinho, ele comenta, ou melhor, é uma frase que é atribuída a Santo Agostinho. Eu, na verdade, nunca consegui comprovar a autoria agostiniana da frase, mas o espírito do pensamento, sim, ele se encontra em Agostinho. E a frase diz o seguinte: no essencial, a unidade; no acidental, a liberdade; em tudo, a caridade. Ou seja, naquilo que é essencial da fé, aquilo que, se a gente se dividir aqui, a gente vai ferir a fé católica, nós temos que manter a unidade a todo preço. Então,
é a unidade da verdade. A gente não pode se afastar da verdade revelada, certo? É o que o documento chama aqui de unitas veritatis, tá bom? Mas, meus queridos irmãos, existem também questões que não são fechadas em matéria doutrinal. Por exemplo, eu já dei eu acho que eu já dei esse exemplo para vocês. Quando o Papa Pio XII declara a Assunção de Nossa Senhora, ele não disse se Nossa Senhora morreu ou não. Ele disse que no final da vida dela, ela conclui a vida dela sendo levada ao céu de corpo e alma. Porque existia uma polêmica quanto a isso. Os orientais insistem no termo dormição, dormício. Ou seja, Nossa Senhora não teria morrido, porque não tendo o pecado, ela não mereceria a morte. Ela teria entrado no estado de dormição, certo? E aí sim ela foi, o pessoal pensou que ela estava morta e ela foi levada ao céu de corpo e alma, tá bom? No Ocidente se diz, ora, se Cristo morreu, por que Nossa Senhora não pode ter morrido também? Seria uma associação de Maria também à morte de Jesus, a morte humana, e Nossa Senhora não teria enfrentado a corrupção da morte. Então, na hora que ela morre, o corpo dela não se corrompe em nada e ela é levada ao céu de corpo e alma, tá? Então, existe essa abertura para discutir isso. Um bispo pode pensar de um jeito, o teólogo pode pensar de outro. Eles podem discordar nessa matéria, mas nenhum dos dois está, por assim dizer, errado, senão na medida em que eles se opuserem ao ditado de Pio XII, certo? Ao ensinamento dogmático de Pio XII. Então, existe esse espaço para discordância, e nesse caso seria o que Santo Agostinho chama de no acidental a liberdade, certo? Agora, essa frase de Agostinho, ou atribuída a Agostinho, ela se conclui dizendo, em tudo a caridade. Então existe espaço para discordância naquilo que é acidental, mas nunca se deve perder de vista a caridade. E aqui no texto, e lembrem-se que o Ratzinger, que está por detrás desse texto, é um grande conhecedor de Santo Agostinho, então provavelmente o pensamento de Agostinho influenciou diretamente esse parágrafo aqui. O parágrafo 26, ele diz então, ele fala da unitas caritatis, ou seja, é importante que aonde há divergência, essa discussão vamos dizer assim, de visões diferentes seja feita sempre num espírito de verdadeira caridade, numa unidade da caridade, tá certo? Então isso é muito importante. Eu ainda acrescentaria a oração. Espírito de oração é muito importante nesses momentos de, vamos dizer, de conflito ou de divergência. Seria melhor ainda usar essa palavra. Número 27 do documento. Ainda que a doutrina da fé não esteja em questão, o teólogo não apresentará as suas opiniões ou as suas hipóteses como se tratasse de conclusões indiscutíveis. Isso é importante, ou seja, naquilo que não é, vamos dizer, doutrina da igreja, o teólogo pode ter as suas teorias. Por exemplo, em relação à dormição de Nossa Senhora. Então ele pode ter uma teoria baseada nos evangelhos apócrifos, numa revelação particular, numa certa visão de antropologia. Ele pode construir a sua teoria para falar de como foi a conclusão da vida de Nossa Senhora. Mas ele não deve, atenção, ele não deve apresentar o seu pensamento,
as suas opiniões e as suas hipóteses como se fosse verdade indiscutível. Olha, o fato é que eu penso desse modo e quem não pensa como eu está errado. Né? Eu penso desse modo e essa opinião deve prevalecer sobre todas as demais, porque eu sou mais inteligente, mais iluminado do que todo mundo. Isso é muito perigoso. Por isso aqui nas minhas aulas, vocês já devem ter me ouvido dizer isso, e se não, vão me ouvir dizer, se for vontade de Deus, no futuro próximo. Quando eu quero emitir a minha opinião sobre algo que ainda não é definido pelo magistério, eu faço com bastante ênfase, dizendo que agora quem vai falar é o Padre João Paulo. Então, agora é a minha opinião, digo bem claro, a minha opinião é essa, mas não quero impô-la como verdade absoluta para ninguém. Agora, em outros momentos, eu estou ensinando em nome da igreja. Estou ensinando o que a igreja apresenta como verdade nos tratados que me são confiados, certo? Ou seja, não estou ensinando as minhas opiniões ou as minhas hipóteses teológicas, mas estou ensinando aquilo que o magistério diz acerca da palavra de Deus, o modo como o magistério interpreta a palavra de Deus, aquilo que os grandes doutores da igreja dizem, aquilo que os grandes nomes da teologia dizem e que é reconhecido como verdade. Tá bom? Esta descrição que o teólogo deve ter é exigida pelo respeito à verdade. Porque se o teólogo ele chega e apresenta as suas hipóteses, as suas opiniões como conclusões indiscutíveis, entendam, ele é um mentiroso. Ele está faltando com a verdade. Pelos mesmos motivos, ele renunciará a uma expressão pública intempestiva delas. Então, da mesma forma, especialmente quando o magistério pensa de uma forma, mesmo que não seja ainda uma, vamos dizer, ainda um parecer definitivo sobre uma questão, o teólogo não deve ir às praças para dizer que ele é contrário ao magistério. Isso faz parte da deontologia, da ética, vamos dizer, profissional do teólogo. Ele não deve se opor publicamente ao magistério, né? O teólogo não deve se sentir dono ou juiz da verdade. Essa é uma observação que eu coloco no texto, depois de ter apresentado esse início do número 25. Ele não deve se sentir dono ou juiz da verdade, mas um humilde servo da mesma. E aqui eu lembro o lema do Papa Bento XVI. O lema episcopal dele era cooperadores da verdade. Ou seja, ele percebe que a vida dele de bispo é uma missão ligada à verdade. Ele deve cooperar com a verdade, que no fundo é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O teólogo, da mesma forma, ele deve ver a verdade como algo maior do que ele. O problema do orgulhoso é que ele confunde o seu próprio ser com a verdade. A verdade sou eu, né? A verdade está em mim. E ele não consegue reconhecer que a verdade é muito maior do que ele e que ele é apenas um servo, um humilde servo da verdade. Ou como diz o Evangelho, um servo inútil da verdade. Esse inútil para convidar a humildade, né? Chegamos à segunda parte do nosso documento, o problema da dissensão, do número 32 ao número 41. O fenômeno da dissensão pode ter diversas formas, e as suas causas remotas
ou seja, longínquas ou próximas. São múltiplas. Entre os fatores que podem influir, remota ou indiretamente, deve-se recordar a ideologia do liberalismo filosófico, que influencia muitíssimo a nossa realidade odierna. O que seria esse liberalismo filosófico? Seria aquela visão que reconhece como tendo maior valor aquele juízo, aquele pensamento, aquela reflexão que provenha do indivíduo. Uma reflexão que se apoia somente sobre as suas próprias forças. Assim sendo, todo tipo de autoridade ligado à tradição ou ao próprio magistério seria uma espécie de limite, de escravidão. Então, o liberalismo filosófico ele se encaixa muito bem com o protestantismo. Porque no protestantismo vigora a ideia que não existe uma sagrada tradição e nem mesmo um magistério. Então, basta o indivíduo, o teólogo, ler a Sagrada Escritura e interpretar do jeito que ele achar melhor, né? Usando as potências da sua razão. E todo tipo de autoridade, de tradição ou de autoridade de magistério é visto como algo negativo, algo que rouba a liberdade do teólogo. E aí, justamente, você vê que quando esse tipo de pensamento atinge a teologia católica, nós temos um problema muito grande. Porque um teólogo católico que veja como escravidão a tradição e o magistério, então ele vai ter muitas dificuldades para viver a sua vocação eclesial. Porque as duas realidades são fontes da teologia. Elas não escravizam, mas elas oferecem, digamos, os meios necessários para que o teólogo cumpra a sua vocação, seja fiel ao chamado que ele recebeu de Deus e, ao mesmo tempo, o magistério, de modo especial, dá segurança ao teólogo, porque o teólogo também pode errar e pode se desviar, e o magistério vai protegê-lo de certos exageros, de certos desvios que podem sim acontecer, porque a nossa razão ela não é infalível. O liberalismo filosófico também ele gera uma certa suspeita, aquela suspeita sempre diante de uma opinião que é, vamos dizer, aceita por todos de um modo geral. Ela é vista como uma opinião que deve ser aceita por todos a priori. Então, ela é logo contestada, deve ter algum trambique, alguma mentira e algum erro aí. Por isso que querem que a gente aceite logo isso, sem discutir isso, a priori. Então, ela coloca, o liberalismo filosófico, coloca no coração daquele homem que se deixa conquistar por ele, uma espécie de suspeita. Então, parece que o teólogo ele tem sempre suspeitas em relação ao dogma. Ele não consegue ver com amor a nossa tradição dogmática, mas ele suspeita de tudo e de todos. Ele só não suspeita de si mesmo, e ele está sujeito aos erros também. Outro fator que pode influenciar essa relação de dissenso entre o teólogo e o magistério, e aqui a gente pode pensar, pode influenciar tanto o magistério, né, a figura, vamos dizer, singular de um bispo ou de um grupo de bispos numa conferência episcopal, quanto também a figura do teólogo ou dos teólogos de uma região também. Certas opiniões públicas
que estão vigorando naquela sociedade em que eles se encontram. Para dar um exemplo, vamos dizer que nós estejamos em um país comunista. O comunismo vai sendo pregado, ensinado nas escolas, nos partidos, nas empresas públicas, evidentemente, que todo mundo, digamos, na sociedade começa a ver o mundo com o olhar vermelho do comunismo. E isso pode atingir o teólogo ou o próprio bispo. E o bispo ou o teólogo podem começar a ver a igreja também com esse olhar comunista, né? Podem começar a olhar a Sagrada Escritura com um viés comunista, né? E nós sabemos que aqui na América Latina nós corremos no passado, né, esse perigo. A Congregação para a Doutrina da Fé recordou diversas vezes o perigo que existia na teologia da libertação no uso que eles faziam da análise social histórica de tipo marxista. Então esse olhar marxista de leitura da realidade histórico-social acabou sendo usado também para olhar para a própria igreja e começou a fomentar divisão e tensões na própria vida eclesial. E de repente aquela ideia que opõe, porque o marxismo ele quer gerar as mudanças a partir de oposições e de revoluções no fundo. Então, opondo o dono dos meios de produção ao proletário, ele quer que os proletários tomem o poder e sejam patrões de si mesmo, por assim dizer. E aí, usando esse tipo de pensamento para a igreja, eles dizem, olha, o magistério vamos dizer, é o que corresponde aos donos dos meios de produção. Eles produzem sacramentos, produzem o ensino, produzem, digamos, como a igreja deve viver, as regras da vida eclesial. Então eles estão oprimindo o povo de Deus é o que corresponde aos proletários. O povo tem que tomar o poder. Então tem que ter uma democracia na igreja. E essa democracia tem que vigorar, essa democracia tem que se manifestar. Por que é que o Papa que vai eleger bispo, então? Se tem que ter democracia, se o povo que tem que dominar, é do povo que emana o poder, então quem deve eleger o bispo é o povo. Vamos fazer eleições gerais na nossa arquidiocese para eleger o próximo bispo. Nada do Papa indicar esse próximo bispo, não. Tá certo? Quem vai eleger o pároco? É o bispo? Não, é o povo. Então a paróquia se reúne, a assembleia paroquial e elege um pároco. Pronto. Tá certo? O bispo pode, de repente, lançar os candidatos dele lá. Tá? Pároco e a vigário. Eu tô brincando, mas, no fundo, existem visões eclesiológicas que vão nessa linha. Tá certo? De um democratismo dentro da vida eclesial. Então isso é muito perigoso. Então, quer dizer, esse tipo, da mesma forma, vamos pensar numa sociedade alemã na época do nazismo. Então, muitos protestantes e alguns católicos foram tão influenciados pelo nazismo que começaram a querer influenciar a vida eclesial com esses pensamentos. Mas então a igreja tem que falar contra os judeus. A igreja tem que ser a igreja só dos arianos. Esse negócio de receber negros na igreja, ou pardos, não. Os puros são os arianos, os outros são cristãos de segunda e terceira categoria. Entendam que é um escândalo o que eu estou dizendo, é algo tenebroso. Mas se nós, quando estamos mergulhados numa sociedade profundamente marcada pela ideologia,
a ideologia ela também entra no coração dos fiéis. E ela pode entrar no coração dos teólogos. E ela pode entrar no coração dos bispos. E nós podemos ter bispos e teólogos, em um certo momento, que estão mais preocupados em servir causas, que são causas sociais, partidárias, ideológicas, do que servir a causa do evangelho. E isso, evidentemente, vai causar problemas. Um bispo que esteja influenciado desse modo, ele vai ser muito criticado pelos teólogos e não vai aceitar os teólogos que estão criticando ele. Um teólogo que esteja influenciado por esse tipo de pensamento, ele vai ser criticado, corrigido pelo seu bispo e vai dizer que o seu bispo está roubando a liberdade dele de refletir. O bispo está oprimindo a sua consciência, está querendo dominar sobre a sua vida e sobre o seu ministério teológico. E aí os problemas aumentam, certo? Então essa é uma outra possibilidade de problema. Outro problema, outra questão, né, que pode influenciar nessa tensão entre teólogos e magistério, nessa dissensão que pode existir, é a pluralidade das culturas e das línguas, que em si mesma é uma riqueza, mas que indiretamente pode conduzir a mal entendidos, motivo de sucessivos desacordos. Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu na Índia. Você sabe que na Índia existe uma visão, a partir do hinduísmo, de uma sociedade dividida em classes. Então tem um certo número de classes e pessoas da classe mais baixa ou da casta mais baixa, essas pessoas não podem se casar com pessoas de castas mais altas e nem podem assumir funções sociais de autoridade sobre pessoas que têm, vamos dizer, que pertencem a castas mais altas. Isso vem de uma ideia de reencarnação hinduísta, certo? Então essas pessoas que estão na classe mais baixa, elas são, vamos dizer, impuras, porque estão num processo ainda de purificação das suas almas nessa vida presente e não podem se misturar e se casar ou exercer autoridade sobre pessoas de outras castas. Isso daí, até quem não é hindu vê dessa forma a vida social, muitas vezes na Índia. É um fator cultural. E aí, certa vez, vejam bem, nos jesuítas foi eleito um superior geral, um superior provincial para a Índia, e ele vinha, a maioria dos cristãos vem de castas baixas, e ele vinha dessa classe mais baixa. E houve, então, um movimento por parte de outros clérigos da Companhia de Jesus, que escreveu uma carta ao superior geral pedindo que a eleição fosse cancelada, porque seria um escândalo para a própria ordem no país e para a sociedade que o superior geral dos jesuítas lá fosse um cidadão da casta X, dessa casta mais vista como a pior de todas, a mais baixa de todas, né? E vejam a que ponto, evidentemente a igreja não cedeu, convidou os jesuítas que escreveram a carta e todos aqueles que depois se opuseram a tal eleição, eles foram convidados à conversão, né? Que é o que nós precisamos fazer nesses casos. Então, essa diversidade de culturas e de línguas pode dar problemas. No Brasil todo mundo fala português, mas na Suíça nós temos 4 línguas nacionais.
Em outros países, como na Índia, nós temos diversas línguas regionais. Cada etnia tem a sua própria língua. Então, o bispo pode ser de uma etnia, fala uma língua. O teólogo pode ser de outra etnia, fala outra língua. E, às vezes, a diferença de língua, a diferença étnica, a diferença cultural pode, que é uma riqueza em si mesma, mas essas diferenças podem ser um obstáculo para uma justa compreensão das duas partes, né? A dissensão pode revestir-se de diversos aspectos. Na sua forma mais radical, ela tem em mira a transformação da igreja de acordo com um modelo de contestação inspirado naquilo que se faz na sociedade política. Então, o cardeal Ratzinger, quando ele apresenta esse documento, ele diz que, quando o documento foi publicado, houve diversas reações, né? Dentre as reações, ele cita uma reação de teólogos alemães que contestaram alguns pontos do documento de modo muito educado, polido. Polido quer dizer com muita educação, com classe. E ele agradece essas críticas e tentou esclarecer depois ao grupo o porquê dos pontos que estão presentes no documento. Mas ele cita também um grupo de teólogos latino-americanos, teólogos da teologia da libertação, e um pequeno grupo de alemães, 100 teólogos alemães, liderados pelo Peter Hunermann. Peter Hunermann, ele é um dos organizadores do livro chamado Denzinger. Denzinger é o sobrenome de um outro grande teólogo alemão que organizou pela primeira vez, numa única edição, todos os pronunciamentos dos papas e dos concílios em matéria de fé e de costumes, de moral, né? Então essa obra é conhecida como Denzinger. Existe em português, essa obra foi traduzida em português, ela é traduzida em diversas línguas, né? E o Peter Hunermann é um teólogo alemão muito conhecido e que, diga-se de passagem, ele flerta muito com a teologia da libertação. Ele financia bolsas de estudo para talentos da teologia da libertação do Brasil e da América Latina na Alemanha, e envia professores alemães jovens que não poderiam ensinar ainda na Alemanha para ensinar aqui na América Latina como professores convidados de universidades, e isso enriquece o currículo deles, e quando eles voltam para a Alemanha, eles têm mais chance de passar nos concursos para cátedras nas universidades públicas alemãs, certo? Então ele cita esses dois protestos que foram mais veementes, o Peter Hunermann e cerca de 100 teólogos alemães, e um grupo de teólogos latino-americanos, entre eles, nós já sabemos, o Leonardo Boff, que escreveu uma obra que nós já citamos para vocês na primeira parte da nossa aula, né? Então a forma mais radical de dissensão é aquela na qual o teólogo ele quer, digamos, ele quer promover uma mudança, uma transformação na igreja de acordo com o modelo de contestação. Por exemplo, vamos acabar com as paróquias e vamos apenas usar a estrutura de comunidades de base. Vamos acabar com os movimentos eclesiais e usar apenas e ter apenas um modelo tradicional de paróquias. Então, ele quer impor à igreja uma transformação na sua própria estrutura, né? Normalmente, esse modelo de transformação que ele propõe é baseado na sociologia, né? É baseado em ideias sociológicas que ele quer aplicar, né, sem o discernimento necessário
a vida da igreja, esquecendo que a igreja não é apenas uma sociedade como qualquer outra ou um povo como qualquer outro, mas é uma sociedade, é um povo sobrenatural, fundado por Cristo. Para justificar a dissensão, normalmente os teólogos se apoiam sobre dois argumentos que têm caráter mais fundamental. O primeiro seria de ordem hermenêutica. Eles veem os documentos do magistério não tanto como interpretação autêntica da palavra de Deus, como deveriam ver, porque é o que são, é o que o Concílio Vaticano II diz ser, mas eles veem os documentos do magistério apenas como um reflexo de uma teologia opinável. É como se o magistério ele fosse uma opinião entre outras tantas. O magistério seria mais um sujeito dentro daquela esfera de teólogos, de opiniões teológicas. Assim como o professor João Paulo tem a sua opinião, assim como o professor Leonardo Boff tem a sua opinião, o magistério tem a sua opinião. Então a opinião do magistério vale tanto quanto as demais. Ele não goza de nenhuma prioridade sobre as demais opiniões. Vejam que esse tipo de pensamento claramente não é conciliável com a visão católica, onde o magistério é visto na sua sacramentalidade, né? Ele é visto, e esse é um fator ontológico, sacramentalidade, ele é visto como assistido pelo Espírito para proteger o povo do erro em matéria de fé e de costumes. Ou seja, o magistério exercita uma missão e goza de um carisma particular para vigiar, para proteger o povo, para guardar o povo na vivência da verdade na sua plenitude. Não deixa o povo se desviar da verdade e nem vivê-la apenas parcialmente. Então é realmente um problema esse tipo de argumento. O segundo argumento invoca o pluralismo teológico, levado às vezes até um relativismo que coloca em questão a integridade da fé. As intervenções magisteriais teriam a sua origem em uma teologia, entre muitas outras. Por exemplo, o Papa João Paulo II seria, na verdade, um teólogo que une o tomismo ao personalismo e a fenomenologia. Eu não estou chutando isso. Isso é uma descrição um pouco das fontes do pensamento de Karol Wojtyla ou Papa João Paulo II. Ele estudou o tomismo em Roma, quando ele fez o doutorado dele, com o professor Lagrange, sobre a fé em São João da Cruz. Então ele estudou lá com os dominicanos, no Angélico, teve uma formação tomista bem acentuada. Depois, ele vai estudar a fenomenologia de Max Scheler. Vai conhecer esse método fenomenológico que ele vai usar nas reflexões filosóficas e teológicas. Ele não é 100% fenomenológico. Ele, inclusive, na tese dele, ele critica Max Scheler. Mas ele também conhecia e gostava muito do personalismo de inspiração judaico-cristã. Ou seja, o personalismo do Jacques Maritain, por exemplo. E de outros grandes autores, como Mounier, etc. Levinas. Bem. Então, o Karol Wojtyla, quando se tornou papa, ele continuou, vamos dizer, um intelectual. Ela doutor em teologia, doutor em filosofia, e muitos teólogos, então, relativizam o seu magistério, dizendo, não, ele é apenas um filósofo teólogo que se tornou papa
e que usou o pontificado dele para transmitir as suas ideias filosóficas e teológicas. O seu magistério está baseado num certo tipo de teologia, que não é o único tipo de teologia. Existem outros tipos, como a minha teologia, por exemplo, diz o teólogo que está contestando o magistério do Papa, que está em dissensão com as ideias magisteriais do Papa João Paulo II, para dar um exemplo. Mas poderíamos pensar no Bento XVI também. Ele é um teólogo de matriz agostiniana, ou um teólogo de matriz platônica. Houve discussões quando ele era cardeal, entre ele e o Walter Casper, e o Walter Casper o acusou disso, de ser muito platônico nas suas ideias eclesiológicas, certo? Então, um teólogo que quer contestar o magistério pode dizer: não, o Papa Bento XVI é apenas um teólogo que virou Papa e usou o pontificado dele para transmitir ideias teológicas que ele já tinha antes. E então, é uma opinião teológica entre tantas, e entre a dele e a minha, eu prefiro a minha, por exemplo, né? Então, quer dizer, eu não estou defendendo os teólogos, eu estou só explicando como esses teólogos muitas vezes pensam, e de um modo muito perigoso, que leva, eles partem da ideia de um pluralismo teológico. Tem muitos tipos de teologia, todas as teologias têm as suas coisas boas e os seus limites, e eles usam isso como moldura para contrastar, para se opor ao magistério de um papa ou de um concílio, dizendo que aquele magistério é apenas baseado num certo tipo de teologia tomista, agostiniana, teologia da libertação. Vamos dizer que um teólogo diga que é contra o Papa Francisco porque acha que ele é um teólogo da libertação disfarçado de Papa, tá certo? Então ele vai dizer, não, na verdade ele é um teólogo da libertação, que não é verdade, a gente sabe disso, disfarçado de Papa, e está acabando com a igreja. Alguns personagens aí do nosso mundo eclesial pensam desse modo, infelizmente. Então, eles vão dizer, não, entre a opinião desse teólogo da libertação, que está usando o magistério para divulgar suas ideias, e a minha teologia, que é tradicional, que é tomista, que é baseada no Duns Scoto, ou sei lá mais no que, eu prefiro a minha e eu me oponho ao Papa. Deu para entender o problema? Então, quer dizer, eles partem dessa ideia de pluralismo teológico e relativizam, digamos, as intervenções magisteriais, o ensinamento magisterial, dizendo que tudo isso seria apenas uma expressão de um certo tipo de teologia, dentre tantas que existem, e que não é melhor do que as outras, tá certo? Então você vê o problema que isso pode causar na vida da igreja, que já causou. Então, Leonardo Boff acusava o Bento XVI de ser agostiniano, de ser teólogo conservador. Muitos acusaram o Papa João Paulo II de coisas parecidas, de ser tradicional, de ter uma teologia. O pessoal mais tradicionalista acusou João Paulo II de uma teologia que flerta com novidades antropológicas que não fazem parte da tradição. Essa história de teologia do corpo seria um absurdo. Eu sou totalmente... Entendam? Eu estou só explicando algumas opiniões que a gente ouve por aí. Eu acho muito bonita a teologia do corpo, por sinal. Mas recentemente eu vi alguns comentários de grupos tradicionalistas dizendo que a teologia do corpo do Papa João Paulo II é um absurdo. É um flerte entre a teologia tradicional e certas visões antropológicas, vamos dizer assim, não eclesiais. Então eles veem como algo negativo a teologia do corpo do Papa João Paulo II, que é um absurdo. Mas bem, então vocês estão entendendo que existem algumas razões pelas quais o teólogo pode ser influenciado a alimentar
no seu coração, na sua inteligência, um dissenso para com o magistério. Como conclusão desta breve apresentação da instrução relativa à missão eclesial do teólogo, propomos o seguinte trecho. Mesmo sendo a teologia e o magistério de natureza diversa, e ainda tendo missões diversas que não podem ser confundidas, trata-se, contudo, de duas funções vitais na Igreja, que devem compenetrar-se e enriquecer-se reciprocamente para o serviço do povo de Deus. Então vejam, aqui se reconhece que o magistério e a teologia têm naturezas e, no fundo, missões que são diferentes, apesar de estarem, digamos, de tenderem a uma mesma realidade, ou seja, como nós já citamos para vocês, conservar o povo de Deus na verdade que liberta, fazendo dele assim a luz das nações. Então, logo no início do ponto A, as relações de colaboração no número 21 do texto do documento que estamos analisando e apresentando para vocês. Ou seja, apesar de terem uma natureza diferente, uma missão diferente, no fundo, o magistério e a teologia têm, digamos, o mesmo fim. Eles caminham na mesma direção. Eles querem que o povo permaneça, na verdade que liberta. Não se desvie e não perca também a integridade dessa verdade. E seja assim no mundo luz para as nações. Seja esse sacramento universal da salvação. Então, a natureza é diferente, as missões são diferentes, porém, eles tendem para o mesmo fim. São duas funções vitais na Igreja, que devem se inspirar reciprocamente. Uma deve ajudar a outra. Uma deve enriquecer a outra. O magistério deve enriquecer o trabalho do teólogo e o teólogo deve enriquecer o trabalho do magistério. O teólogo coloca a serviço do magistério o seu labor, o seu trabalho, e o teólogo e o magistério, na medida em que cumpre a sua missão, vai oferecendo matéria para o trabalho teológico. O teólogo pode colaborar com a missão do magistério de ensino e o magistério pode ajudar vigiando também, verificando se o teólogo está no bom caminho também, porque o teólogo ele não deve esquecer que ele faz parte do povo de Deus e que ele também tem que ser pastoreado, ele também tem que se deixar conduzir com humildade e amor na direção da vontade de Deus, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Aqui concluímos o 8º capítulo do nosso curso.